A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estamos felizes aqui em estar começando o estudo da nossa lição bíblica número 4. É uma alegria ter você aqui com a gente, é uma alegria estar aqui em mais esse momento, estudando essa nova série de lições. Olha, você já sabe um pouquinho aquilo que a gente costuma dizer aqui no começo, que é para você compartilhar esse link. Então eu queria pedir nesse momento que você compartilhasse o link dessa escola bíblica para o máximo de pessoas que você conhecer, na sua lista de contatos, coloca nas suas redes sociais, para que outras tantas pessoas possam ter acesso a esse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus que nós temos aqui, a cada sábado, às 9 horas da manhã. Antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que estará aqui conversando com a gente sobre a lição de número 4, eu gostaria de mandar aqui um abraço, mandar as nossas condolências à família da diaconisa Dulcila, lá da Nordeste Oriental. Eu recebi agora, na quinta-feira, uma mensagem dos seus familiares, da filha dela, a diaconisa Ana, missionária Ana, que mandou e dizendo o quanto ela valorizava esse momento da escola bíblica, ela que já estava com a visão comprometida e tinha o privilégio de todas as semanas estudar juntamente conosco a palavra de Deus. E me emocionou demais essa mensagem que eu recebi e nós queremos sentir muito aqui pelo falecimento dessa querida irmã e dizer aos familiares, para reavivar no coração a nossa certeza, a nossa confiança de que o nosso Jesus Cristo venceu a morte. E um dia, aqueles que foram tirados de nós por esse trágico momento da morte, serão devolvidos e habitaremos juntos a eternidade, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica aqui o meu agradecimento, fica aqui as minhas orações, fica aqui os sentimentos da minha família, de todos nós que estamos aqui envolvidos todas essas semanas, e que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo console o coração de vocês com essa rica promessa da ressurreição. Amém? Nós estamos hoje para estudar a lição de número 4, e hoje está aqui conosco o pastor Willy, que é pastor da IAP do Boa Esperança e também da IAP em Vila Formosa. Pastor Willy, que já é conhecido aqui, está sempre no texto e contexto, né? Hoje a gente puxou para cá também, né? Para passar esse momento aqui com a gente. Pastor Willy, seja muito bem-vindo, é um privilégio receber você aqui e a nossa expectativa de que tenhamos um estudo maravilhoso. Se você quiser, você pode cumprimentar aí os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento. Paz, pastor Samuel. Privilégio é meu de estar aqui com vocês. Satisfação muito grande a gente poder estudar a palavra de Deus juntos, meditar no Evangelho. Paz a todos os nossos irmãos e irmãs. Que esse seja um tempo, com a graça de Deus, que a gente encontre os melhores caminhos para seguir o nosso Deus. Amém, amém. A nossa lição de número 4, ela tem como um tema o modelo do Deus triuno. Como você sabe, nessa série de lições, nós estamos falando sobre a unidade, nós estamos falando sobre um desses princípios essenciais da igreja cristã, e entre eles a unidade. E nessa lição nós vamos estudar a respeito do modelo pelo qual a unidade ela é perseguida, aqui o modelo do Deus triuno. Pastor Willy, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, digamos assim, dessa lição bíblica, eu queria me lembrar um pouco de um professor que eu tive. E eu tive um professor e ele sempre fazia essa afirmação, um professor de teologia sistemática, e ele sempre afirmava isso de maneira contundente, de que a triunidade, né, ela era um grande exemplo para a unidade cristã, né? Que quando nós falamos de unidade, nós devemos nos espelhar na triunidade, né? De que maneira que nós podemos compreender a Trindade como um modelo para a unidade da igreja? Primeiro, percebendo que a Bíblia é incisiva em dizer que Deus ele é amor. E dentro do contexto bíblico, o amor ele não é aquele sentimento poético que a gente tem.
A gente fala muito na questão poética a respeito de um amor que se refere a sentimento, a sensibilidades, que vem e vai ao mesmo tempo. Sim. Mas quando a gente recorre ao texto bíblico, a gente percebe que o amor ele é uma atitude de doar-se ao outro, de entrega, de comunhão, de amor, de fato, nesse sentido do relacionamento, onde eu busco o bem para você, o que é bom para você. Esse é o sentido bíblico. E quando a gente tem essa expressão bíblica de que Deus é amor, é impossível que nessa dimensão Deus esteja sozinho. Então é um exemplo, a princípio, porque Deus é o relacionamento perfeito. A gente encontra em Deus Pai, Filho e Espírito esse amor verdadeiro, onde existe uma entrega mútua um ao outro, onde existe esse serviço mútuo um para o outro. Então, a partir daí a gente entende. Jesus, ele expressou, aliás, vale até a gente... vale a pena ler o Evangelho de João, capítulo 17, ele fala desse amor que existia já entre ele e o Pai, antes mesmo da nossa criação. Olha, 17, 24. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Isso é, muito antes que nós existíssemos, muito antes de o ser humano ser criado, já existia um relacionamento de amor dentro do próprio Deus. Né? Esse amor perfeito. Né? Jesus ele lembra que muito antes de eu assumir essa natureza humana, carnal, nós já tínhamos um relacionamento de amor. E ele fala no 21, quando ele começa, aqui no capítulo 17 ainda do Evangelho de João, ele fala, para que todos sejam um. Isso aqui é a oração de Jesus ao Pai, que ele chama de oração sacerdotal, que é aquela oração que ele faz antes de voltar para o Pai, antes de ir para a cruz e antes de voltar para o Pai, que é uma coisa extraordinária, porque Deus é o exemplo perfeito do amor. Porque quem está prestes a ir para a cruz, para a agonia da cruz, lembraria de interceder pelo outro, né? A gente, no máximo, ia entrar em agonia por nós mesmos. E por aqueles que, inclusive, ele sabia que rejeitaria. Né? E era a razão da cruz, né? Cara, então é uma coisa assim, muito maior do que a gente consegue conceber esse amor. Só sem querer cortar o seu raciocínio, mas esse capítulo 17 e o capítulo 14 é impressionante. Sim. Né? Lá ele vai dizer que, tendo-os amado, amou-os até o fim, né? E assim, esse amor que, como você bem disse, não é um sentimento, mas é uma ação prática, né? Na direção sempre do assim, outro, né? Sempre uma ação prática, não uma coisa poética, né? Sentimental, de paixão, mas é uma ação prática. E ele lembra isso, ele fala assim, ó, 21, ó, que todos, isso Jesus orando por nós ao Pai antes da cruz, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ó, estamos juntos, né? Como eu estou em ti e tu estás em mim. E que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o propósito de Deus aqui, além dele dizer que existe um relacionamento de afeto e amor eterno dentro do próprio Deus, que é esse amor perfeito, o propósito de Deus é que nós sejamos participantes desse ambiente de amor. Jesus ele intercede para que nós estejamos envolvidos nessa relação que existe dentro da Santíssima Trindade. Eu acho extraordinário que ele fala que isso seja evidência deles para o mundo também. Sim. Eu acho isso incrível porque, para o nosso testemunho, Deus podia nos dar muitos recursos. Se ele desse poder para a gente descer, fazer descer fogo do céu, você ia para o centro de São Paulo e faria um movimento extraordinário, todo mundo ia querer saber qual é o Deus a quem nós servimos. Sim. Mas ele não faz isso. A evidência de que Deus está entre nós, de que nós pertencemos a Ele, de que nós estamos nele e Ele em nós, é o amor. É a comunidade que se representa a exemplo da Santíssima Trindade. Isso é, no mínimo, profundo. Profundo. A gente tem já que você tocou nessa ideia do amor, como sendo um elo central, né, digamos assim, dessa unidade, a gente vive uma época hoje em que essa palavra amor ela é muito banalizada, né? São duas palavras que andam juntas, né? Não julgueis e amar todo mundo, né? Sim. E bastante distorcido, né? Tanto o não julgueis, né? Fica aqui registrado, né? Se você fica por aí dizendo essa frase, você precisa dar uma lida lá no texto, né? Sim. Observar qual é aquele contexto. Mas essa banalização do amor, ela na verdade dá uma ideia de que essa unidade baseada no amor é aquela ideia de vamos aceitar tudo. Né? Sim. Então, eu não vou ter discórdias com o Willy porque o elo que nos liga
é o amor. Mas quando nós olhamos para a Escritura, não é bem isso que trata essa unidade, né? Não, mas a gente percebe que o amor de Deus ele é sempre confrontador, né? Ele sempre quer nos levar a um paradigma. Por exemplo, eu acho interessante ver o escritor de Provérbios dizendo que quem ama o filho corrige. Corrige. Né? O pai nos ama e nos corrige. O escritor aos Hebreus vai falar a mesma coisa no capítulo 12. Né? É interessante. E ele faz um contraponto. Ele diz assim, ó, se o pai que não corrige o filho não é pai. Se o seu pai não te corrige, logo você não é filho. Né? Ele vai dizer lá no capítulo 12. Exatamente. Então esse amor, dentro desse exemplo perfeito de Deus, a gente tem um serviço, né, dentro da Trindade, um para o outro, que Jesus nos chama para, clama ao Pai, né? Ele fala, naquele momento eu acho bonito isso, ele fala, eu oro por esses e oro por aqueles que virão. Assim, a oração do Senhor foi por nós, foi para que esse amor atingisse diretamente a nossa geração. E o que me leva muito a pensar é o fato de que o pecado ele vem para inverter justamente esse princípio. Né? Primeira consequência que a gente tem no pecado é o egoísmo invadindo a natureza humana, o mundo em que nós estamos. Agora você corre atrás do seu, eu corro atrás do meu. Já começa no Éden, né? A mulher que tu Exatamente. me deste, né? Não é? É a primeira consequência que infelizmente o mal traz para o ambiente da criação. Coloca um contra o outro, né? Colocar a gente... a ideia de Deus é que nós caminhássemos juntos. Mas aí o pecado coloca a gente em competitividade em todos os aspectos da vida. E infelizmente isso está em nós. Essa transformação da natureza corrompida é um milagre de Deus. Só essa oração de Jesus mesmo para atingir a nossa natureza corrompida pelo pecado que nos levou para longe. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nisso, a gente percebe o quanto nós temos que nos esforçar para voltar a esse propósito que Deus tem, de que nós somos feitos iguais a Ele ou para ser iguais a Ele. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre o que norteia as nossas decisões, né? E às vezes a gente fica pensando assim, por exemplo, a criação do meu filho, como eu levo adiante meu casamento, as coisas que faço, o meu trabalho. E aí nós conversando ali, um pouco antes de dormir, que o menino tinha acabado de dormir, né? A gente estava falando assim, olha, o que norteia a gente é o Evangelho, né? O Evangelho ele dá uma comprimida na gente de tal forma que você fala assim, ó, ainda que eu tenha desejo de fazer algo, de fazer outra coisa, o Evangelho diz, não, mas você não é mais isso, você caminha aqui, né? Você vai nessa direção. E aí, assim, o casamento é sustentado por causa do Evangelho, a criação dos filhos é realizada com responsabilidade por causa do Evangelho, eu trabalho e exerço a minha profissão de maneira assim, lúcida, clara, com dedicação por causa do Evangelho. Né? Seria, então, nesse sentido, pastor Willi, correto a gente afirmar que esse também seria o princípio para a sustentação da unidade? Não é necessariamente pelo fato assim, de eu simplesmente olhar e falar assim, eu gostei do Willi, eu vou ser amigo dele, eu vou caminhar junto. Mas algo maior do que o meu próprio gosto pessoal, né? Nós vimos em algumas lições passadas um pouquinho sobre essa questão que a unidade está para além do gosto, né? E aí o Evangelho se tornaria um norteador nessas relações, digamos assim? Cara, sem dúvida. Eu percebo, a gente percebe na caminhada espiritual que a gente até tenta estipular alguns princípios morais. Então eu entendo que eu preciso ser diferente. Eu tento, mas eu não consigo. O que me motiva e me dá forças para entrar nesse princípio é o Evangelho. É quando eu entendo o que Cristo fez por mim na cruz, apesar de mim, e dali eu entendo que esse amor é a força que me liberta, que me move. É aquilo que o autor bíblico fala, Paulo, né? O amor de Cristo me constrange. Então, assim, não é que Deus me obriga, mas quando eu entendo a graça que me alcançou, a misericórdia que me alcançou, esse Deus que tem amor em si, que estende esse amor a nós, apesar de nós, é a partir daí que eu engranho forças para poder entrar nesse caminho. Eu acho muito interessante, eu gosto do Tim Keller, e ele usa isso como um paradigma para a pregação. Ele fala, você vai estudar o texto bíblico e você vai entender o princípio, a ética, a moral. Mas se você, no fim, não apresentar o Evangelho, mostrando que nós somos falhos naquele princípio, não faz nenhum sentido, né? Você sempre vai gerar forças que as pessoas, você tenta e você perde a luta. A partir do momento que eu entendo esse Deus de amor, que me ama apesar de mim, é daí que eu tiro a referência, a força para recomeçar, para lutar, para continuar. Então, a essência de tudo é o Evangelho.
Se a nossa pregação não levar a gente para a cruz e a partir dali fazer a gente lutar... vã, né? Ela é vã, né? Ela é vã. Todo princípio moral em si vai me fazer um religioso, um que tenta e não alcança. Mas quando eu me jogo aos pés da cruz e dali eu encontro força para tentar. O processo muda, viver. né? Se altera, né? Exatamente. Meu irmão, minha irmã, você está com a gente aí? Está segurando firme aí? Você já está observando que a unidade, ela é um modelo que está resguardado na própria Trindade, na própria Triunidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso não é algo simplesmente que a gente decide se quer fazer ou não quer fazer. Se você é salvo em Jesus Cristo e você decidiu viver sua vida por Jesus, viver sua vida pelo Evangelho, o Evangelho nos chama para esse modelo que é a unidade cristã. Pastor Willy, há uma frase, não vou me recordar aqui quem a disse, mas ela diz exatamente o seguinte, vou ler aqui ipsis literis essa frase, né? Triunidade. Tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a alma. Eu li isso aqui num livro, é citado pelo Dr. Miller Erickson, né, num livro de teologia sistemática, e de fato, assim, uma das coisas mais complexas, digamos assim, da cosmovisão cristã é a trindade, a triunidade, né? Pastor William, é para você, que a encrenca é sua, né? Eu só faço a pergunta aqui, né? Como que nós podemos explicar a trindade, a triunidade para esse nosso irmão, irmã, esse nosso aluno, aluna da Palavra de Deus que está nos assistindo aqui nesse momento? Como a gente pode tentar explicar, né? É a melhor expressão, né? Como a gente pode tentar explicar a trindade, né? Porque Deus é maior, não tem tamanho, não cabe em seres finitos como a gente. Aliás, eu estou só te cortando. Tem uma frase interessante. Do dia que você conseguir explicar, aí você não é mais servo, você já virou Deus, né? Sim. Porque só Deus você não entendeu mesmo. Né? Essa é a definição, de fato. Mas o que a gente sabe o que a gente não sabe, né? Porque é muito maior do que a nossa capacidade. A dificuldade com a Santíssima Trindade, para que a gente explique, é que a gente não tem a que comparar. A gente vê os livros de teologia, às vezes, teólogos tentando encontrar exemplos para poder expressar a Santíssima Trindade. Mas o fato é que não há nada a se comparar dentro da nossa realidade. Até porque, na nossa lógica, 3 vezes 1 são 3, mas na de Deus, 3 vezes 1 é 1. É o único Deus, esse Deus único. Então, o recurso que a gente tem para entender é o que Deus revela de si mesmo. Dentro da sua palavra, dentro da sua revelação, para que a gente o conheça naquilo que é possível, naquilo que é necessário. Não que a gente esgote a compreensão de Deus. A gente tem pela frente a eternidade ainda para conhecer a Deus e, segundo alguns teólogos, esse vai ser o maior prazer da nossa existência, poder passar a eternidade conhecendo Deus a cada dia mais. E depois de toda uma eternidade conhecendo, ainda será incompleto. E ainda vai ter mais eternidade e eternidade para que a gente mergulhe em Deus e se dedique a conhecê-lo. Agora, o que a gente sabe, o que a gente pode dizer? Primeiro que a gente tem esse termo que a gente chama de trindade, que não é um termo bíblico, mas é o termo mais comum que a gente tem, que dá uma ideia de 3 em 1, que é uma unidade composta por 3 pessoas. De maneira alguma a gente está dizendo com isso que nós cremos em 3 divindades. Há um único Deus, mas que nesse único Deus existem 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma questão muito importante é a gente perceber que são 3 pessoas iguais. Isso no sentido de natureza divina, eles são divinos. Quando a gente olha desde o contexto do Antigo Testamento, que é aquela expressão Yahvé, que dá um sentido de Senhor, de autoridade, digno de louvor, glória, honra, esse termo é usado para Deus, o nosso Pai, mas esse termo também é usado para o Filho e esse termo também é usado para o Espírito Santo. Quando a gente vem para o contexto do Novo Testamento, dentro do termo que tem para esse Senhor, digno de glória e autoridade, esse mesmo termo é usado para as 3 pessoas da Trindade. Então, o que a gente tem a princípio é um Deus por 3 pessoas, com 3 pessoas dentro de si, e que os 3 são dignos de glória, honra, louvor. Outra questão importante é que os atributos estão também iguais entre eles. Então, Deus, o nosso Pai, ele é onipotente, mas o Filho também é, e o Espírito também é. Ele é soberano, mas essa evidência de natureza se manifesta nas 3 pessoas da Trindade.
Inclusive, a gente tende a pensar pela forma que a nossa redenção foi organizada, a gente tende a pensar que sempre o Pai é superior no conceito da Trindade. Sim, sim. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que há uma igualdade, porque eles são iguais. O que há uma diferença aqui é no exercício da redenção. Mas no sentido de ser, de poder, de essência, eles são iguais. Eles são iguais. Inclusive, dentro do contexto do Novo Testamento, a gente percebe que, por vezes, eles invertem. Nem sempre o Pai é a primeira pessoa. A maneira que a gente acaba as nossas celebrações é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o Pai não é sim. o primeiro na fila, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, em outros contextos, o Espírito vem primeiro. Então, a ideia bíblica não é passar de que um é superior ao outro, mas que nós temos um Deus com 3 pessoas iguais, distintas, mas iguais na sua natureza. Inclusive que são divinos, que têm uma natureza divina. Essa natureza é atribuída aos 3. E é interessante, pastor William, assim, como que às vezes dentro de uma mesma situação, todos eles estão envolvidos de uma maneira perfeita, né? Sim. Então, quem salva é quem? A Bíblia vai dizer que o Pai salva, né? Por meio do Filho, que só é conhecido por causa do Espírito. Do Espírito, né? Que dá condição. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Há um trabalho quase que sincronizado para que essa obra redentora aconteça, né? Sim. O Pai envia, o Filho executa, mas ele executa por meio dessa ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Isso é extraordinário. E o que é bem importante também é a gente perceber a divindade revelada nas 3 pessoas, né? Porque é mais fácil para a gente entender o Pai como Deus soberano. Mas Jesus é Deus, né? Quando ele revela que ele e o Pai são apenas um, nesse sentido de que são iguais, né? Da mesma natureza. Quando Jesus apareceu ressurreto, Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Jesus ele era muito preciso, o Senhor. Se ele não fosse Deus, ele diria, não, Tomé. Deus é só o Pai. Sim. Ele aceitou a adoração de como Deus. Como os próprios discípulos fizeram isso, né? Sim, quando chegava momentos em que, olha, no caso está ali aquele episódio com Paulo, né? Vamos sacrificar aqui para eles. Ô, irmão, não faz isso não. Somos homens iguais a vocês, né? Exatamente. E Jesus não, Jesus recebe essa glória, recebe essa adoração, recebe, porque ele é Deus. No Apocalipse mesmo, né? O anjo que aparece para João cai assustado. Não, meu irmão, não sou conservo como tu, fica em pé, apesar de toda a glória da manifestação naquele momento. Então, se Jesus não fosse de fato um ser divino, igual ao Pai, imediatamente ele teria, não, irmão, vamos para o Pai, mas ele aceita a adoração. A gente também tem um contexto, eu acho que o mais questionado dentro disso é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Porque há muita compreensão de que ele é só uma força, ou um sentimento, ou uma expressão de Deus. Uma emanação. Isso, alguma manifestação de Deus. É interessante que Jesus ele fala, eu estou indo, mas vem outro, igual a mim. O sentido da expressão de Jesus ali é que vem outro da mesma natureza para cuidar de vocês, para ficar com vocês. Quando Ananias e Safiras, no livro de Atos, eles mentem à igreja, eles falam, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Vocês mentiram a Deus. É interessante. Ele fala, vocês mentiram a Deus, ele fala, vocês mentiram ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Então a gente percebe que, principalmente essa questão da divindade, dos atributos, é atribuída a essas 3 pessoas. Então, precisamente, a gente não explica a Trindade, não tentaria fazer isso de uma maneira precisa. Mas o que a gente percebe é justamente isso. A gente tem um ser, um Deus, não existem deuses. Há um Deus, há um lugar só que a gente busca, digamos assim, né? Mas que dentro desse Deus existem 3 pessoas com natureza igual, que vivem em amor e comunhão. O amor tão perfeito que a gente busca o único. E é tão perfeito que ele não só é um modelo, mas ele é o start para qualquer outro tipo de relacionamento, né? Sim. O próprio texto vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou, né? Exatamente. Então, aquilo que é o reflexo do amor, da unidade na Trindade, ele se dissolve para o ser humano. Sim. E a capacidade do ser humano de demonstrar esse amor um para com o outro, de se relacionar em unidade, ela é um reflexo dessa... Exatamente. Isso é muito interessante. Isso é muito extraordinário. Isso é muito interessante, muito profundo. Bom, Pastor Willy, irmãos, olha, vocês estão acompanhando a gente até aqui, então nós estamos tentando fazer o mais próximo possível de uma definição do que seja a triunidade, do que seja a trindade. O pastor Willy explicou aqui de maneira brilhante para nós
que nós estamos falando de um único Deus, nós estamos falando de 3 pessoas, né? Que são da mesma essência, são da mesma existência, mas que são ao mesmo tempo pessoas distintas, digamos assim, né? Agora, pastor Willy, aqui não é o texto e contexto, mas eu queria dar uma complicada aqui para a gente, né? Existe, por causa dessa questão da Trindade, como a gente já afirmou aqui, ela é difícil de ser explicada e vamos dizer que é impossível de ser explicada na sua completude, né? Mas por razão disso, existe muitos equívocos, né, que surgiram. Por exemplo, existe o unicismo, a triunidade modal, né, que é aquela ideia de... eu disse que vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui nessa questão, né? E então nós rejeitamos completamente essa ideia do unicismo, por exemplo, né? Que é a ideia de que existe um Deus, existe Deus, e esses outros que aparecem ali são expressões ou manifestações desse mesmo Deus, né? Sem dúvida. A gente acredita que os diálogos de Jesus com o Pai são verdadeiros, né? No sentido de que há um Deus, de fato, em quem ele estava com comunhão, e quando ele fala que existe uma terceira pessoa para vir, que é de fato uma pessoa divina que vem para expressar e continuar a missão de Deus na Terra. Então a ideia, de fato, são 3 pessoas divinas. E é sempre importante, meus irmãos, a gente ter essa compreensão para que a gente possa se desvincular ou até mesmo corrigir, né, digamos assim, quando situações como essas, como pessoas que creem dessa forma, querem nos arredar a esse tipo de ensino, né? Então, nós não cremos no unicismo, né, que é a ideia de, por exemplo, Jesus não é Deus, né? Jesus, ele é um Deus, né? Então, exatamente. Ele não é Deus, né? A ideia da triunidade, da triunidade modal é a ideia de de manifestação, né? Igual um homem, por exemplo, em casa ele é esposo. Para a esposa dele, ele é esposo. Para o filho, ele é pai. Mas no trabalho dele, ele é o chefe, né? Digamos assim, né? Exatamente. Então, lá ele representa chefe, aqui ele representa marido, aqui ele representa pai, né? E alguns pegam essa ideia para dizer, não, na verdade, não são 3 pessoas. É uma pessoa que em cada momento, em cada situação, ela se manifesta de acordo com... diferente. Mas não é isso também que a gente acredita, né? Tem 3 pessoas, né? Por isso que você citou, por exemplo, que os exemplos que são dados, vai tentando dar um exemplo, e cada exemplo desse é igual aquela ideia de você cobre a cabeça, o pé fica para fora. Exatamente. Né? Aí cobre o pé, fica a cabeça para fora, né? Verdade. Mas eu acho que ficou claro aqui para todos nós como que nós cremos nessa doutrina bíblica chamada triunidade, ok? E como nós estamos vendo aqui, ela se estabelece como sendo um modelo para a nossa unidade, um modelo para a unidade cristã. Pastor Willy, aqui nós falando um pouquinho sobre a triunidade, você citou que ela tem uma, como é que eu posso dizer assim, ela tem uma igualdade, né? Embora hajam ações diferentes, todas elas estejam voltadas para uma mesma causa, digamos assim, mas ela é igualitária, né? Não tem um que é maior do que o outro e tal. Como que esse modelo serve, ou como que essa ideia poderia servir de maneira exemplificada para isso aqui que nós estamos chamando de unidade cristã, para a unidade da igreja? Essa é uma questão extraordinária em Deus, porque a gente percebe que nós estamos lidando com 3 pessoas infinitas em poder, glória, majestade, mas que ao mesmo tempo não busca para si mesmo essa autonomia. A gente percebe que quando o Filho está entre nós, ele faz questão de nos levar ao Pai. O maior desejo do Filho entre nós é que a gente conheça o Pai, que a gente experimente da natureza do Pai, que a gente desfrute dessa comunhão. Hoje o Espírito de Deus está entre nós, porém a gente percebe que o propósito do Espírito é nos conduzir a Cristo e através de Cristo chegar ao Pai. Então é muito interessante a gente perceber essa maneira em que Deus trabalha, onde Ele não traz para si mesmo os seus atributos, mas que Ele não só coopera para si mesmo e coopera para que a gente também se desenvolva na nossa caminhada espiritual. Isso é bem importante.
E quando a gente olha para esse exemplo de Deus, cabe a gente pensar que nós somos criados à imagem dele. Eu acho bem importante essa expressão, apesar também de ser muito difícil a gente concluir, mas ser feito à imagem e semelhança de Deus, de alguma maneira mostra para a gente que o sentido da nossa existência está em Deus. Deus não só criou, mas Deus ele dá sentido à sua criação. Então eu encontro um sentido da minha existência quando eu olho para essa maneira de Deus de ser. Eu acho muito importante isso, né? Que o meu rumo, a minha caminhada tem sentido, eu acho sentido quando eu olho para esse Deus que me criou e que dá sentido em si mesmo para a nossa criação. Eu acho bem interessante que o texto bíblico ele fala que nós somos de fato imagem e semelhança de Deus quando Deus cria a mulher. Não é? Por quê? Porque quem é Deus? Deus são 3 pessoas com a mesma natureza, com o mesmo poder, que vivem numa harmonia e comunhão perfeita servindo ao outro. Quando Deus cria a mulher para o homem, ele fala, pronto, agora você pode fazer como nós fazemos. Agora você pode ser como nós somos. A comunhão perfeita pode existir. Exatamente nesse momento. Ela é idônea, ela é igual a você, ela é compatível, apesar dessa diferença que há de gênero. Eu acho tão profundo entender que o sentido da minha vida está nisso. Nesse serviço. Quando eu olho para Deus e entendo que o sentido do meu ser está no meu serviço ao outro. Que o sentido da minha vida é comunitário como Deus é comunitário. Que eu nunca vou encontrar o meu sentido em mim mesmo, para mim mesmo. Mas que eu encontro na minha esposa, que eu encontro no meu filho, que eu encontro você que está aqui comigo, na minha comunidade, isso é extraordinário, isso é incrível. Então a gente tem aqui um exemplo extraordinário naquilo que Deus é, mas ao mesmo tempo naquilo que nós devemos ser. Ele dá sentido para aquilo que nós devemos ser. Você tocou aí nessa ideia de que essa comunhão perfeita, né, ou esse relacionamento perfeito, ele se torna possível quando Deus cria a mulher, né? Eu queria tentar explorar um pouquinho essa ideia, né? Que eu gostei dessa ideia aí, dá um sermão bom, né? Dá, mano. Porque assim, se a gente pensar bem, quando Deus cria o homem, acima dele está Deus, né? Sim. Então, como se relacionar com aquele que está acima de você? Né? Você é criado à semelhança, mas você não é Deus. Sim. Né? Abaixo estão os animais, né? Sim. Então, como se relacionar com aqueles que estão abaixo de você, né? Sim. E aí Deus olha e diz, olha, não é bom, o homem não tá certo esse negócio, está incompleto, né? E aí ele vai dizer assim, eu vou criar-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a ideia ali é de igual, né? Legal isso, né? Compatível. Isso é legal, né? Porque agora sim, o exercício dessa comunhão, o exercício dessa unidade pode ser exercido de fato. Sim. Porque você agora está lidando com aquele que lhe é igual, com aquele que lhe é... Olha, irmãos, olha, essa confusão que existe, essa briga que existe entre homem e mulher, essa briga é uma consequência do pecado. Sem dúvida. Mas nós fomos criados para um relacionamento perfeito. Por que um relacionamento perfeito? Porque essa distinção de que um é maior, de que o outro é menor, isso foi criado depois de Gênesis 3, Sim, né? Sem dúvida. Porque ali em Gênesis 2, Deus está dizendo que são iguais, embora possuam diferenças, né? São diferenças de maneiras de ser e etc., mas eles são iguais, sim. Ambos criados à imagem e semelhança do Criador, né? Eu gostei dessa ideia eu acho interessante que normalmente essa ideia de que a mulher foi feita para o auxílio do homem, isso traz uma agonia às irmãs, né? Mas essa questão, primeiro quem auxilia normalmente é melhor do que quem está sendo auxiliado, isso né? Também, né? Eu acho interessante também que no Salmo, o salmista fala, né? Eu volto meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu auxílio, que é a mesma expressão. O meu auxílio, E a mulher é colocada, às vezes, o Deus é o nosso auxílio, né? Deus, ele nos ajuda na caminhada. Então é importante perceber que Deus coloca alguém do nosso lado, da mesma natureza, distinção de gênero, de papel, como há na Trindade, apesar de 3 pessoas divinas, santas, mas que há uma distinção de papéis na execução das coisas. Deus nos coloca iguais, mas com uma distinção santa, né, e extraordinária de papéis no contexto social. Eu estou aqui pensando, né? O próprio modelo da Trindade poderia funcionar para resolver até muitos casamentos, né? Sem dúvida. Seriam resolvidos aí se... Sem dúvida. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós somos
encharcados, mergulhados em diversas agendas que tentam desviar a gente do foco. Deixa eu te dizer uma coisa. Não assuma agendas políticas, sociais, etc. Assuma a agenda do reino de Deus. A agenda do reino de Deus. Na agenda do reino de Deus, não há distinção entre um e outro. Sem dúvida. Né? Não há distinção de cor de pele, não há distinção. Por isso que o Evangelho nos traz para o centro, para a unidade. Por isso que aqui o que nós estamos estudando é que a Trindade, o próprio Pai, Filho e Espírito Santo se estabelece como um modelo para a gente. Ao invés da gente buscar modelos em vários lugares ou nessas agendas, nós deveríamos buscar esse modelo da Escritura, esse modelo da Palavra de Deus, porque a maneira como Deus conduziu a sua criação, a maneira como Deus se revelou à sua criação, continua sendo a maneira perfeita para que nós possamos viver uns com os outros de forma harmoniosa, digamos assim. Sem dúvida, né? sem dúvida. Queria ler o texto, você tocou esse assunto dessa igualdade que há no Evangelho. Por favor. Paulo fala aqui em Gálatas 3, versículo 26 e 28, ao 28. Ele fala assim, ó, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, e vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória Ou seja, a Deus. a cruz nivelou todos nós. Todo mundo. Embaixo da cruz, mais uma frase que eu gosto do Tim Keller, que ele fala, o Evangelho ele joga todo mundo lá embaixo, né? Porque nós somos tão pecadores, que Cristo foi moído por nós. Mas ao mesmo tempo nós somos tão amados por Deus que Deus quis pagar o preço para que nós fôssemos resgatados e tornados um só povo. Isso é extraordinário. E é isso que vale a pena, né? É isso que vale no Evangelho. A gente está aqui, estamos na 4ª semana falando sobre unidade, e para uma mente assim mais desapercebida, ela pode pensar assim, nossa, outro assunto sobre unidade, mais uma vez. Mas é porque, de fato, a redenção é algo tão glorioso, é algo Sim. tão poderoso, que não tem como a gente não perseguir esse negócio que nós estamos chamando de unidade. Verdade. É a essência da nossa caminhada, né? essência. A gente olha Jesus orando para que isso aconteça. E a gente vai falar e vai sair daqui com dificuldade ainda. É. Porque o pecado é terrível, ele separa a gente, né? Então a gente vai falar enquanto Jesus não voltar. Esses dias eu estava conversando sobre essa questão de preconceito e tal. E é muito interessante, quando a gente fala de preconceito, a gente fala sempre para fora da gente, né? Sim, é verdade. Aí eu verdade. dizia assim, não, mas preconceito é mais ou menos assim, aquilo é fluxo do pecado. O pecado bateu lá em Gênesis 3, caiu em todo mundo. Então assim, nós não temos os mesmos preconceitos, Verdade. mas você tem o seu e eu tenho o meu. Sim. Agora, o que cabe a nós é alimentar os nossos preconceitos ou a gente ir para a Escritura e entender qual é o conceito de Deus? Verdade. Qual é o conceito para o que Deus nos chamou? Qual é o propósito de Deus para nós? Porque às vezes, a gente conversou aqui na primeira lição, falamos bastante sobre isso, nós brigamos por coisas poucas. Sim. Por bobagens. Em grandes graus, assim, são bobagens, coisas insignificantes para o reino de Deus em si. Verdade. Né? E aí, se a gente começasse... eu acho que eu já comentei aqui, até lá na igreja do Boa, eu já fui pastor na igreja do Boa, né? Sim, sim. Você está pastor lá, eu sempre dizia assim, ó, igreja que ela não luta contra as hostes malignas, ela começa a lutar um contra o outro, né? É verdade. Pode ver, irmão. Verdade. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta é contra a carne, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Exatamente. Quando a gente está lutando contra principados e potestades, não tem tempo para a gente ficar arrumando encrenca. Verdade. Agora, meu irmão, quando o principado e potestade fica meio amigo da gente, isso é igual uma vez, o pessoal estava expulsando, uma pessoa estava com um espírito maligno lá, e eles estavam muito cansados, já muito cansados. E aí lá pelas tantas e tal, o espírito não sai, o espírito maligno lá, não sai, eu não vou sair. Aí fala assim, rapaz, então vamos fazer o seguinte, você para de encher a paciência da gente, que a gente para de orar também, e a gente fica tudo resolvido, né? E não é bem isso, né? Não é bem isso, né? E quando a gente luta contra aquilo que é contrário ao reino de Deus, não sobra tempo para a gente ficar lutando com a cor que
que pintou, com o tipo de louvor que cantou e etc. Que são as coisas insignificantes que às vezes a gente acaba... Eu achei interessante você citar Efésios, que é um texto extremamente essencial para a caminhada, que desperta a gente para essa realidade de que a gente está envolvido numa luta contínua e sem pausa, espiritual, profunda. Só que o contexto ali, quando a gente olha os capítulos anteriores, Paulo apresenta o plano de Deus para a nossa comunhão. Ele fala do relacionamento homem-mulher, relacionamento de esposa, pais e filhos, empregados e funcionários, onde ele traz esse ambiente de amor e de cooperação. Aí ele fala a respeito da luta. Por quê? Porque a luta espiritual é para que esse propósito não se cumpra na nossa vida. Verdade. É para que esse amor que existe em Deus, que Deus está manifestando em nós, organizando de novo a nossa vida, não se manifeste. Então, quando esse império das trevas que luta contra a igreja, a gente pensa que ele está lutando numa forma, ou a gente procura lutar nas esquinas, como lutaram alguns tempos atrás, repreendendo os cantos. Mas, na verdade, a grande luta está no ambiente natural da vida, onde a gente não consegue expressar a Trindade. Onde o meu relacionamento com a minha esposa é quebrado e eu passo então a ser um hipócrita, porque é ali que começa toda a minha caminhada e aquilo que eu devo ser. Então é muito importante essa questão, que a luta existe, mas o campo é a vida. O campo é esse ambiente de amor e comunhão que Deus me chamou para viver. E é na prática, né? Isso é incrível. É na prática, né? Isso é incrível. É a vida prática. Prática. É aí que Paulo falou, ó, gente, então se revistam do Senhor. Você quer ser o marido que Deus pensou, você quer ser a esposa que Deus pensou, você quer ser o filho, você quer ser o funcionário, você quer ser o patrão? Então eu vou contar para vocês, tem uma luta aqui para vocês assumirem. Há um império de trevas lutando para que a comunhão não volte para a tua vida, para que não exista amor no teu casamento, para que não exista amor entre os teus filhos, para que não exista amor na tua comunidade. Essa luta é contínua, mas é dentro desse ambiente comum da vida, no propósito do amor de Deus. E eu acho que quando a gente... E essa luta também começa aqui dentro, né? Sim. Talvez esse foi um erro de alguns séculos atrás, quando entenderam que a ideia de mortificar a carne era autoflagelo, né? Sim, verdade. Então, cortava a pele, se chicoteava as costas, né? E aí o apóstolo Paulo já está dizendo claramente, ó, a sua luta não é contra as suas costas. Não é contra você, não é contra as pessoas. A sua luta é contra esse principado e potestade que faz de tudo para desviar você do foco, né? Da objetividade que Deus deu. Esse reflexo da Santíssima Trindade sobre a tua vida. E se a gente pensar um pouquinho nessa questão da unidade, a gente indo um pouquinho mais para frente na Escritura, nós vamos observar, se eu não me engano, lá no texto nas cartas de João, ele vai dizer que o grande sinal para o mundo de que nós somos de Deus seria a maneira como nós lidaríamos uns com os outros. Sim, né? Esse 17 que eu até li. Que o amor que Jesus ora nessa oração sacerdotal 17, que ele fala que o amor entre nós se manifeste entre eles e que esse amor seja o testemunho para o mundo. Foi nisso que eu te falei, né? Que a gente podia buscar uma manifestação de poder, que normalmente se encontra, a gente entende que está encontrando Deus em manifestações espirituais extraordinárias. E Jesus falou, não, o amor vai ser evidência para o mundo. Até porque no final dos tempos, que é um texto que mexe muito com o meu coração, Jesus falou assim, ó, no teu nome as pessoas dirão, expulsamos demônios, fizemos coisas extraordinárias. Falou, não, nunca andamos juntos. Porque é quem faz a vontade do Pai que caminha com ele. Isso se encaixa perfeitamente também naquela ideia de que o amor de muitos esfriaria, né? Sim, exatamente. Esse amor se esfriando, ele é muito abrangente, né? Não é só um amor pelo Evangelho, né? Mas o antônimo de amor, ao contrário do que muita gente pensa, o antônimo de amor não é ódio, né? O antônimo de amor é indiferença. Diferença. Né? Exatamente. Então, o amor se esfriando é quando nós quando nós chegamos no ápice desse egoísmo que se assemelha a um diabo, né? A ideia de diabo é aquele que ele é em si mesmo, né? Ele Exatamente. só serve para si mesmo, ele Exatamente. quer para si mesmo, né? E essa sempre foi a ação maligna, né? O próprio Satanás no céu, etc. Ele sempre quer trazer para ele, né? Ele. E aí o texto vai dizer, olha, nos últimos tempos o amor esfriaria. E aí no mesmo contexto ele vai dizer que irmão entregaria irmão, Exatamente. Pai se levantaria contra filho, filho contra pai. Exatamente. Né? Então a gente observa que esse modelo de amor expresso na Trindade, ele não é só algo para a gente crer intelectualmente, é uma busca constante, uma busca Exatamente. cotidiana. Né? Do contrário, nós corremos o risco de sermos emanados, né, no nosso próprio egoísmo, e aí a gente passa a não mais considerar o outro. Né? Exatamente. E eu gosto muito daquele texto que
também dentro desse contexto de chegando até Jesus ali, e eles dizem assim, Jesus falando, melhor dizendo, ele diz, olha, eu estive nu, me vesti e tal. E os discípulos falam assim, quando foi que o senhor teve essa situação? É isso, rapaz, você está andando com a gente aqui um tempão. Nós nunca vimos o senhor passar fome, o senhor nunca foi preso para a gente visitar, né? Aí ele vai e responde, né? Quando fizeste a um desses pequeninos aqui, a mim fizeste. E eu acho que essa é uma expressão máxima do amor que é para fora de si. Exatamente. O amor que encontra o outro, né? Bom, meus irmãos e irmãs, nosso estudo aqui tá bala hoje, viu? O pastor ele tá bom demais. Toda semana é bom aqui, né? Aqui não tem meio programa. É verdade, aqui é sempre, verdade. sempre alto nível. Aqui os convidados são sempre muito preparados e sempre bênção de Deus. Mas para essa última questão, chegando aqui no finalzinho do nosso estudo, a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de igualdade da Trindade, essa ideia de cooperação. Como que essa cooperação, nós podemos descrever essa cooperação existente na Trindade, e como que essa cooperação da Trindade pode servir como um exemplo para a igreja, servir como exemplo para a nossa igreja, para a igreja do irmão, da irmã que está nos assistindo agora, como que poderia servir como um exemplo? O que é e como poderia servir? Né? O que a gente percebe na Trindade é que são três pessoas iguais, como já dissemos, né? Três com a natureza divina, porém com papéis distintos. Isso é bem importante. Então, a gente percebe, por exemplo, dois grandes eventos da nossa existência, que é a criação, onde a gente tem desde o começo a participação das três pessoas. Deus sempre é plural nos seus momentos. Então, façamos o homem. Ou seja, há um conselho e há uma ação distinta de cada um no processo da criação. Então, isso é bem importante para a gente observar. E outro evento que é muito importante, onde há também... Aliás, todos os eventos a gente percebe a ação plural. No momento de trazer juízo sobre o ser humano em estado de queda, a gente percebe que também agora caíram. E o que a gente faz? No momento de redimir o ser humano, que eu queria colocar aqui como segundo plano, também há uma ação comunitária. A gente percebe que no plano da nossa redenção, a ideia que a gente percebe dentro do contexto bíblico, principalmente quando a gente lê ali Efésios no capítulo 2, que fala do nosso estado, do que Deus fez por nós, a gente percebe que o Pai ele planejou a nossa redenção. O Filho ele vem e tornou possível a salvação, que é esse serviço extraordinário, né, de cooperação, apesar da mesma natureza. E o Espírito Santo nos dá a condição para que a gente viva a redenção. Nós estamos mortos em delitos e pecados, ou estávamos, né, se Deus quiser. E quem desperta a gente, nos dando condição, nos levando a Cristo, mostrando o quanto nós precisamos de um Salvador, é o Espírito de Deus. Isso é extraordinário. Então, a gente percebe aqui uma ação da Trindade, né, numa maneira mútua. Até esses dias uma irmã falou para mim, poxa, o pai ficou de boa nesse plano de redenção, né? Porque o Filho vem e morre na cruz. Né? O Espírito sai do lugar de glória e está aqui suportando a gente, lidando com a gente. O pai fica lá, tá alimentando. Tranquilão. Mas assim, o pai é o pai. Eu tenho um filho. E eu falo que eu não tenho problema de disciplinar meu filho, de corrigir, até sou enérgico demais, eu acho que às vezes em alguns momentos. Só que eu não aguento ver meu filho sofrer. Quando tem que levar meu filho para tomar uma vacina, meu irmão, eu não entro, eu fico lá de fora, minha mulher nesse aspecto é mais forte do que eu. Então assim, o pai subiu com o filho no Monte do Calvário, né? Ele estava ali, ele viu o filho, esse é meu filho amado. E aquela expressão de Cristo, né? O Elohim, Elohim, né? Lama sabachthani, é esse vazio, né? Uma das expressões mais difíceis para um pai ouvir. Exatamente, essa sensação, né? Que de fato ele teve que ser abandonado naquele momento por nossa causa. Porque nos representava, né? A santidade de Deus não coincide com o pecado que estava caindo sobre Cristo ali naquele momento. Então, essa ação, em tudo que Deus faz, essa ação mútua que existe, é o exemplo perfeito para a gente. Como comunidade de Cristo, o apóstolo Paulo, ele é incisivamente Paulo em dizer, principalmente no texto de Coríntios, capítulo 12, que a igreja é o corpo de Cristo. E que todos nós somos iguais, nós já somos nivelados pelo sangue de Cristo, com a mesma essência, idôneos, né, iguais, mas ao mesmo tempo Deus distribui dons diferentes para que todo mundo possa construir o corpo de Cristo. Então, um irmão, esses dias também comentou comigo que existe uma falta, né? Pastor, precisa se dedicar mais a essa área da igreja, a gente não tem isso. Eu falei, irmão, talvez falte a você.
porque esse é o teu dom, é a sua percepção. Enquanto a gente, como corpo de Cristo, não abraçar o nosso papel na comunidade, não adianta a gente esperar que o pastor vai ter todos os dons, nós não temos. Nós não temos. Então, é bem interessante isso, porque somos iguais. Isso se estende à sociedade, porque Paulo organiza, a gente até citou Efésios, né, na questão de, o capítulo 5, onde ele organiza ali, questão de chefe, patrão. Não adianta, existem pessoas que realmente exercem a função de liderança, é sua habilidade na sociedade. Dentro do contexto familiar, o homem foi chamado por Deus desde o princípio para orientar sua família, ser o cabeça da casa, a esposa para ajudar o marido nesse papel, o filho para aprender a sujeição na família, depois ter uma família. Tudo isso é organizado de uma maneira extraordinária. Somos iguais, da mesma essência, do mesmo papel. Porém, existem papéis distintos, tudo dentro desse propósito. Isso é bem interessante. Com base no Evangelho, como você disse lá no começo. Porque sem o Evangelho isso é impossível para a gente. Pastor Willi, quando a gente compreende, eu fui criado na igreja, quando nasci meus pais já estavam na Igreja da Promessa, mas é interessante assim, teve um momento da minha vida, e não foi nos meus tenros primeiros 20 anos ou 30 anos que eu compreendi essa questão dos dons, né? E aí você vai perceber assim, que mesmo no contexto bíblico, há ali conflitos acontecendo, porque eles estão considerando um dom maior do que o outro. Sim, né? É verdade. E aí Cristo vai usar aquele contexto, que vai ser a próxima lição, o estudo da próxima lição, mas ele vai usar, o apóstolo Paulo vai usar aquela ideia do corpo, né? Para dizer, olha, o corpo é o seguinte, quando dói um, dói todos. Né? Mas um serve ao outro, e o outro ao outro, e por aí vai. O corpo, para funcionar, para fazer o que ele faz... Para ser orgânico. Como que você diz, por exemplo, que é mais importante? Né? E quem já acompanhou pessoas internadas numa UTI e tal, percebe isso claramente. Né? Que você diz assim, olha, o coração está batendo, mas o rim parou. Né? Mas aí você começa a perceber o seguinte, não tem um órgão que é mais importante do que o outro, né? Todos são essenciais. Todos são essenciais, né? E na ausência de um, padece o outro, prejudica o outro e tal. Eu acho isso tão libertador, assim, porque... E uma outra compreensão nessa sua fala, assim, por exemplo, o irmão que chega, que fala e tal, eu não sei se você já teve essa percepção como pastor, cuidando de uma igreja local. Geralmente a pessoa reclama de áreas muito específicas, né? Exatamente. Se elas compreendessem por que ela enxerga aquilo. Exatamente. Você que é pastor sabe, tem diversas áreas na igreja e há complexidade em diversas áreas. São coisas insignificantes, aparentemente insignificantes, outras que parece que porque aparece mais, são mais visíveis. Mas tem uma pessoa, ela chega e fala assim, ela pontua tal coisa, fala assim, ó, aquilo ali, por que aquilo não funciona na igreja e tal. Se ela compreendesse que talvez seja essa a iluminação do Espírito Santo. Porque incomoda ela, né? Ela tem essa percepção, essa luz. Às vezes nem nós, como pastores, percebemos que está faltando, mas a pessoa tem essa sacada de uma atenção para quem chega, uma atenção para quem saiu, é a sua sensibilidade, é com o Espírito Santo. É interessante que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo que desperta. Atua tudo em todos, né? Atua tudo em todos e traz o corpo de uma maneira orgânica. Isso é extraordinário. Pastor Willi, estamos chegando aqui agora, de verdade, ao fim do nosso estudo, né? Eu queria que você, de uma forma assim direta, olhando para essa câmera aqui, você dissesse para os nossos irmãos aqui que está em casa, como podemos seguir o modelo do Deus triuno para a unidade da igreja? Olhando para o próprio Deus, como eu disse desde o começo, eu acho bem importante a gente perceber que o Deus que nos criou, ele dá sentido à nossa existência, ele dá sentido à criação. Então, a gente tem tantos parâmetros, tantos paradigmas na vida, mas há um que mostra o sentido do que nós devemos ser. E esse que mostra é esse Deus que é uma família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exemplo de amor eterno, antes que nós existíamos, eles já se amavam. E o plano dele é que esse mesmo amor se manifeste agora sobre mim. E eu me sinto muito tocado quando alguém questionou Jesus dizendo, mas quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Aí ele fala, o próximo é o próximo. Ou seja, o próximo é quem está mais perto de você.
O meu próximo nesse momento é você. O meu próximo na vida cotidiana comum é minha esposa, é meu filho. Eu acho importante isso, porque esse é o nosso maior desafio. Esse amor começa nas nossas relações mais íntimas. Assim como começa dentro da Trindade e se manifesta sobre nós. Começa agora dentro da minha casa e se manifesta sobre a minha comunidade, sobre a sociedade, sobre a minha família. Então, que esse desafio que nós temos de olhar para Deus e que essa comunhão que tem que começar no próximo, isso mexe comigo porque o lugar mais difícil de amar dessa maneira prática é justamente dentro de casa, muitas vezes. É na intimidade, é nas entrelinhas da vida, é manifestar esse amor sobre a minha esposa, sobre o meu filho, ser paciente. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que esse é o sentido da nossa vida. Que a gente deve lutar por isso, para que esse amor verdadeiro se manifeste nas nossas raízes, nas nossas entrelinhas. Glória a Deus. E Deus se cumpra, então, se manifeste através de nós. Amém. Esse é o propósito dele. Amém. Amém. Pastor Willy, eu queria que você orasse. Amém. Encerrando esse nosso momento de estudo. Amém. Pai querido, Deus Trino, Santo Deus que está sobre nós e sobre a nossa vida. Deus que nos criou como uma representação, um reflexo desse amor eterno que existe entre ti, Senhor. Felizmente, um dia o pecado nos afastou desse propósito eterno. Nós lutamos e fomos resgatados por ti para voltar àquilo que um dia o Senhor pensou e planejou para nós. Em nome de Jesus, Deus Pai, ajuda-nos nessa luta. Ajuda-nos para que o amor verdadeiro seja vivido e evidenciado na nossa vida. Que esse amor verdadeiro que nos alcançou pela cruz, agora passe a refletir, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, tendo sobre nós o alvo maior da nossa existência, que é ser aquilo que o Senhor planejou para a nossa existência. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Meu querido irmão e irmã, eu quero agradecer a sua estada conosco aqui nesse momento. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você na próxima semana, às 9 horas aqui, para a gente estudar mais uma lição, um só corpo, vários membros. E nós continuamos nos aprofundando nesses estudos a respeito da unidade cristã. Pastor Willy, mais uma vez, muito obrigado. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida, as suas igrejas, Amém. sua família. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Fique com a gente mais um pouquinho, você vai ouvir aí o recado da Junta de Missões e nós nos encontramos no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja com vocês. Este é o momento missionário da Junta de Missões. Para isso nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. Jesus e sua equipe estão em missão na região de Decápolis, fronteira da Galileia. Eles encontram o pobre homem gesareno absolutamente dominado por demônios. Seus movimentos, sua mente, fala, ações e ações estavam sob o controle de uma legião de demônios. A história é profunda, impactante, poderosa, libertadora. A história nos diz que o pobre homem que até então vivia nos cemitérios, andava nu, não habitava em casa alguma, ao ser alcançado por Jesus, tem sua vida completamente transformada. Jesus expulsa os demônios, a legião de demônios, liberta o homem e lhe dá uma nova vida. O versículo lido nos dá conta da ação profunda e extraordinária na vida daquele homem. O texto sagrado nos diz que ele, outrora possuído por uma legião de demônios, após o encontro com Cristo, está assentado aos seus pés, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo.
Isso é maravilhoso. Jesus realiza um milagre, o milagre da transformação, libertação e salvação. Jesus também o comissiona, separa-o e envia-o para falar das grandes obras que ele havia feito na vida deste homem. Eu quero lhe estimular pela palavra de Deus, em o nome de Jesus. Se você já faz parte da equipe de Cristo, já o serve, já reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador, participe ainda mais. Venha estar conosco de maneira ainda mais ativa, orando, contribuindo e participando na proclamação do glorioso Evangelho de Jesus. Se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, o momento é este, que você o faça, porque nós cremos que a tua vida será transformada. Nossa oração, em nome de Jesus, é que tua vida, tua família, teus sonhos, propósitos, projetos, que o teu presente e o teu futuro estejam sempre nas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus, o Deus libertador. Que seja assim, em nome de Cristo. Amém.